Olá, minha gente, estamos de volta. Vamos dar sequência aqui ao estudo do nosso direito penal. Vendo agora, minha gente, a lei penal no tempo. Então, vimos os princípios, né, no último vídeo. Vamos ver agora o que significa lei penal no tempo. Bom, como diz o nome, né, envolve o tempo do crime, o momento do crime. Então, o momento em que o crime acontece é que vai ser aqui o nosso estudo. O artigo 4º nos traz a regra, né, que o Código usou para definir esse momento do crime, que é a teoria da atividade. Então, o artigo 4º diz lá: considere-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro seja a hora, né, do resultado. Então, o momento que importa é o momento onde a ação é praticada, e não o momento do resultado. Tá? Isso é a única coisa que interessa para o tema lei penal no tempo. Professor, eu entendi, mas me explica melhor. Vamos lá. O crime tem sempre dois momentos. O primeiro momento é o da ação e o segundo do resultado. Então, vamos pegar um exemplo hipotético, né? Um sujeito quer matar o outro. Então, ele dá um tiro e a pessoa morre. Veja, entre o tiro e a morte, eu posso ter uma linha temporal muito pequena, de alguns segundos apenas. O cara atirou, o outro morreu, segundos após o tiro. Mas eu posso ter um tempo longo, concorda? Ele pode tomar um tiro, ir para o hospital, ficar em coma, e daqui a uma semana ele vir a falecer. Então, veja, entre a ação e o resultado, eu posso ter um tempo muito curto e um tempo muito longo. Então, a lei definiu que o crime é praticado na hora que haja a ação, né? Na hora que a ação é praticada. Mas, professor, eu até entendi, mas qual é a aplicação prática disso? Via de regra nenhuma. Né? Por quê? Porque a lei aplicada na hora do tiro deve ser a mesma na hora da morte, não tem muita relevância prática. Só que aí as bancas fazem isso aqui ter relevância. E fazem como? Sempre colocando algum evento entre a ação e o resultado. E, pessoal, a gente dá aula aqui há muitos anos, a gente já sabe o que a banca vai te cobrar e como ela vai te perguntar. Só tem dois tipos de eventos que a banca pode colocar entre a ação e o resultado. Eu vou explicar a você os dois e uma variação de cada um deles, e você vai perceber as questões depois que é só isso que interessa. Bom, o que ela pode fazer? Entre a ação e o resultado, ela pode colocar uma lei mais nova. Ou seja, surgiu uma nova lei que altera o crime entre a ação e o resultado. E qual seria esse crime? Tem dois tipos de situações. Ou vai ser um homicídio, ou vai ser um sequestro. Por que esses dois crimes? O homicídio, ele tem um momento consumativo determinado, né? A pessoa morre naquele exato momento. Então, a gente chama isso de crime instantâneo. Ou seja, havendo uma lei entre a ação e o resultado, sendo uma lei mais grave, e detalhe, a banca sempre coloca uma lei mais grave, você vai daqui a pouquinho entender por quê. Essa lei, por ser mais grave, ela só pode aplicar para frente. Vimos isso aqui no último vídeo, lembra? Não pode aplicar retroativamente. Bom, se a lei vai aplicar para frente, o que ele faz? Ele quer saber de você se essa lei nova se aplica ou não a esse crime. Já que ela surge no meio do crime, vamos dizer assim, entre a ação e o resultado. Bom, como você já sabe que o crime acontece na hora da ação, essa lei, para ser aplicada, ela precisaria aplicar para trás, retroagir. E uma lei mais grave não pode retroagir. Então, quando se tratar de um homicídio e vier uma lei mais grave na questão, essa lei não pode ser aplicada a esse crime, porque eu estaria retroagindo uma lei mais severa, que não pode. Vimos isso aqui no último vídeo. Confere? Muito bem. O outro cenário qual seria? Colocar um crime permanente, que é o caso do sequestro. Nesse contexto, muda um pouco. Por quê? O permanente é um crime que acontece o tempo todo. Então, a ação e o resultado eles se confundem, né, no mesmo tempo. Então, por exemplo, o que a banca faz? Que durante um sequestro, enquanto o cativeiro estava ativo, entra em vigor uma nova lei, aumentando a pena do sequestro.
Agora, nesse caso, a resposta é diferente. Essa lei vai se aplicar. Por quê? Porque, veja, como o crime ele é permanente, ele acontece em todo o período que o cativeiro estiver ativo, ele se deu parte antes da lei mudar e parte depois que a lei mudou, certo? Então, essa lei, mesmo sendo mais grave, ela pode ser aplicada, porque não é uma aplicação retroativa, entendeu? É uma aplicação para fatos posteriores, já que o crime, parte dele se deu antes, mas parte se deu depois. Então, nesse caso, a lei pode ser aplicada. Então, essas são as duas possibilidades que você vai ter referente a uma mudança, né, entre a ação e o resultado em relação à lei. Tá? Mas tem uma outra possibilidade, que também você vai ver nas questões, que a lei pode fazer, a banca pode fazer, melhor. Entre o resultado e a ação, ela coloca o quê? Ela coloca a maioridade do criminoso. Tanto também faz, pode ser homicídio, pode ser para sequestro. Vamos primeiro pegar para homicídio. O sujeito deu um tiro para matar o outro quando ele, atirador, tinha 17 anos, 11 meses e 25 dias. O cara morre uma semana depois, quando o atirador já teria 18 anos. A própria pergunta, ele responde como adulto ou adolescente? Adolescente, porque na hora do tiro, que é o que importa, ele tinha 17 anos ainda. Ou pode fazer isso também com o crime de sequestro. O cara inicia um sequestro quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 25 dias. O sequestro dura uma semana, ou seja, durante o cativeiro, ele, sequestrador, faz 18 anos. E aí, pode aplicar agora ele como adulto? Sim. Por quê? Porque parte do cativeiro foi como ele estava adolescente e parte ele já na qualidade de adulto. Então, meus senhores, só pode haver essas hipóteses que eu falei a vocês. E você vai ver agora isso exatamente nas questões que eu acabei de escrever. Vamos lá, olha aí. Manuela, com intenção de matar, efetua um disparo de arma de fogo em face de Júlio, no dia 1º/6/24. Júlio é atingido com gravidade, vai para o hospital, onde recebe atendimento médico. Entretanto, por complicações decorrentes do projetil da arma de fogo, ele vem a falecer em 1º/8, ou seja, 2 meses após o tiro. Só que em 10/7, olha aí, entra em vigor uma nova lei que aumenta a pena do homicídio. Tá vendo? Exatamente o que eu falei a você, né? Neste caso, de acordo com o Código Penal, marque a opção correta. Bom, vamos analisar então. Primeira coisa, qual é o dia que a lei considera esse crime praticado? 1º/6, certo? E em 1º/8 ele falece, já na lei nova. Agora, como o crime aqui é homicídio, lembra? A ação se deu 1º/6. Então, a lei nova de 10/7 não pode retroagir. Então, a lei que vai valer é a lei anterior. Então, vamos ver agora as opções que nós tínhamos. Letra A dizia, considera-se praticado o crime, né, no dia 1º/8. Não, vimos que não. É 1º/6. Então, letra A está fora. Letra B, o delito ocorreu no dia 1º/8. Também está errado. Não pode, nem continua a ler. Está errado. A C, ocorreu 1º/6. Opa, essa está certa. E aí vamos ler o resto. Porém, a nova lei retroage devendo ser aplicada ao fato. Não, não pode retroagir. Já falamos, né? Então, está errada a C. A D, ocorreu o delito 1º/6. Está certo. Por isso, a nova lei não pode retroagir para se aplicar ao fato, por ser mais gravosa. Opa, essa é a nossa opção correta. Letra D. Vamos ver a letra E ainda. O momento do crime se protrai no tempo entre a conduta e o resultado. Não, porque esse crime aqui não é assim, né? É um crime de instantâneo, é tiro, é homicídio. Então, errada a letra E. Então, de fato, a letra D era a nossa resposta certa. Viu, senhores? Parece difícil, né? Mas não é. Quando você entende a dinâmica, como ela funciona, você vê que não tem mistério nenhum. É bem tranquilo até. Agora, olha a segunda situação. Insatisfeito com uma disputa acirrada no futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, olha aí, aguarda a saída de Príapo
de um curso preparatório, sequestrando seu desafeto, mantendo em cárcere privado por 2 meses. Opa, 2 meses quer dizer, o Ares já teria 18 anos e 1 mês, né? Quando acabou o cativeiro. Quando o cativeiro, então, é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada. Quer dizer, 2 meses após o início do cativeiro, ela foi descoberta, ele foi descoberto e o cara foi preso. Nesse caso, o Ares já tinha 18 anos e 1 mês, certo? E aí vem a pergunta, Ares deverá, ele responde pelo crime ou não responde? Responde, né, na qualidade de adulto, pela teoria da atividade. Então, a resposta é letra C, né? Responde pelo crime em razão da teoria da ação, que é a teoria da atividade. Ok, gente? Você viu que não é difícil, né? Se não fosse assim, se fosse menor de idade, ele responderia por ato infracional e não por crime, né? Então, a resposta, letra C. Você viu que não tem mistério. Se você entendeu o que eu expliquei, você não tem dificuldade nas questões. E a terceira, veja aí. Túlio sequestrou Caio com o intuito de obter vantagem pecuniária por meio de resgate. Opa, estamos diante também do sequestro. Durante o período que a vítima permaneceu presa no cativeiro, olha aí, entrou em vigor uma nova lei penal mais gravosa, que aumentou a pena da extorsão mediante sequestro, que é o crime em questão. Alguns meses depois, a vítima foi solta em virtude do resgate. Veja, então, ela ficou durante o cativeiro enquanto a lei mudava. Nesse caso, lembra, como parte do crime foi antes, parte foi depois, eu vou poder aplicar a lei mais grave, sem problema. E é isso que a gente tem que escolher ali nas opções. Vamos lá, marque a opção correta. Letra A. Se Túlio for condenado pela extorsão, deve ser aplicada a nova lei penal mais gravosa. Já era a letra certa, né? É isso mesmo, vai ser aplicada, né? Então, por quê? Porque justamente falei a vocês, o crime se deu parte antes e parte depois. As demais, Túlio deve ser, se for condenado, letra B, por extorsão, não deve aplicar a lei nova. Errado, vimos que pode. Se Túlio, letra C, for condenado, aplica-se uma mistura de lei, combinação de lei antiga e nova. Isso não pode, né? É proibido, não pode ser feito. Letra D. O crime de extorsão entre sequestro consumou-se no resgate. Não. Aqui é um conhecimento que você não tem ainda, né? Mas que eu vou já adiantar a você. Esse crime não se consuma no resgate, se consuma quando você faz a vítima refém, né? E também a letra E, mesma coisa, está errado. Então, realmente, a letra A era a única opção certa que nós tínhamos aí. Ok, gente, então você viu que lei penal no tempo é bastante simples. E só tem isso para a banca te cobrar, não tem como ela inventar uma outra coisa. Se você entendeu essas questões que eu falei aqui, não tem problema, você não erra nada sobre lei penal no tempo. Ok? Vamos então encerrar mais esse vídeo para depois voltarmos com a lei penal no espaço.